Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, flores desejando mais um dia que vem vindo. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar da liberdade de uma vida sem frescura. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta do diabetes. Muito bom dia a todos. Eu vou botar aqui o nosso tema de hoje, que vai ser sabotadores internos. São 7 sabotadores que a gente vai falar hoje. Sabotadores internos, 7 sabotadores internos que impedem, né, o controle da glicose. Ótimo! Sejam muito bem-vindos, bom dia, mais uma quinta do diabetes, toda quinta-feira às 7h07 da manhã, para a gente falar assim, acorda docinho, nós estamos aqui para te ajudar no controle da glicose, para que você possa ter uma rotina tranquila com o diabetes, né? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e toda quinta-feira a gente tá aqui nesse bate-papo ao vivo. Hoje o nosso tema vai ser sobre 7 sabotadores internos, aqueles sabotadores que a nossa própria mente às vezes cria e que nos impedem muitas vezes de progredir, de evoluir nesse controle da glicose e muitas vezes também na nossa vida em vários aspectos que são muito importantes, tá? É sempre importante falar que existem, né? Tem uma lenda de um indígena, né? De um chefe indígena, que ele estava contando para o seu neto que existem 2 lobos dentro de nós. Um lobo que é um lobo que te gera autodepreciação, te gera depressão, pensamentos negativos, né? Culpa, julgamentos, críticas, tá? E um outro lobo que é um lobo já mais positivo, com autoestima elevada, né? Que trabalha a felicidade diária, um lobo que cuida da saúde, um lobo que preserva bons relacionamentos. E aí o neto, escutando o avô falando sobre esses 2 lobos, né? Ele disse, mas vô, e qual lobo que vence essa batalha aí da vida? E aí o avô muito sabiamente respondeu, aquele que você mais alimenta, tá? Então, fica a lição pra gente que a gente tem essa briga com esses 2 lobos, ela é diária. Ela é diária e muitas vezes contínua. A diferença que faz nisso é qual que a gente está escutando mais. Qual as nossas vozes internas que nós estamos escutando mais, tá? E que estão trabalhando os nossos pensamentos mais dominantes, os nossos pensamentos que geram sentimentos, que geram palavras, que geram atitudes, no controle da nossa glicose. Então, isso é muito importante a gente estar atento a que tipo, né? Qual lobo que você mais está alimentando dentro da sua vida, dentro da sua rotina, para que você possa trabalhar isso de maneira com calma, né? Com compaixão também, sendo gentil com você, porque a gente se cobra demais. A gente tem uma cobrança interna exagerada muito grande, isso gera críticas exageradas, gera julgamentos, às vezes que não são necessários, tanto julgamentos de você para com você mesmo, quanto julgamento de você para com o mundo, para com as pessoas mais próximas que você convive. Então, é muito importante você saber também o seu limite, né? O seu limite, ser gentil com você, evitar o perfeccionismo exagerado. Eu já fui, eu tô assim, todo dia eu trabalho isso dentro de mim, mas eu já fui muito mais perfeccionista do que eu sou hoje. E eu gostava de tudo assim nos mínimos detalhes, sabe? Tudo dentro da caixinha, vamos colocar assim.
E hoje não. Hoje eu consegui já me libertar de muitas coisas que às vezes evitavam que eu fizesse, outras, e até não conseguisse concluir. Porque às vezes quando a pessoa é muito perfeccionista, o trabalho nunca tá bom, né? Nunca tá perfeito e isso impede com que às vezes você entregue um trabalho, né? Você entregue uma palavra, você entregue algo de bom, né? Algo de bom dentro da sua rotina. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui esses sete sabotadores internos, sabotadores que a gente cria na nossa cabeça e que impede a gente de progredir nesse controle da glicose, tá? Bom dia a todos que estão chegando aí, bom dia Vanusa, Silvânia, Marques, Digão, ó, meu cunhado Rodrigo, bom dia, Marcos, Helena, Silvia, Alex, mamãe Elma, bom dia, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. O primeiro sabotador, vamos começar? Eu gostaria que, se tiver dúvidas, alguma pergunta, tá? Sobre o conteúdo, sobre a questão do controle da glicose, podem ficar à vontade. Essa live aqui, ela serve como um bate-papo, né? A gente sempre dá um conteúdo, mas é importante vocês tirarem as suas dúvidas também, tá? Então, o primeiro sabotador dentro do controle da glicose é um sabotador que nós, seres humanos, somos profissionais em executá-lo, que é procrastinar. É você deixar a sua vida para depois. Você deixar a sua vida passar, você deixar para amanhã, você deixar para depois de amanhã, deixar para segunda-feira, para o próximo mês e não começar, não dar o primeiro passo, tá? Muitas vezes a pessoa quer dar um passo muito grande, né? Às vezes a pessoa está parada e quer dar um passo muito grande. Só que se você der passos pequenos e com constância, tenha certeza que os seus resultados serão muitíssimo melhores. Tem aquela fábula da tartaruga e do coelho, né? O coelho, quando a tartaruga foi apostar, o coelho estava se achando na floresta e a tartaruga foi apostar uma corrida com o coelho. O coelho disse, foi fácil, já ganhei. A tartaruga é o animal mais lento, né, da floresta. E aí eles foram, né, no dia a bicharada se reuniu toda e eles foram disputar a corrida. O coelho, quando deu a largada, ele já saiu, né, muito rápido. O coelho é um animal muito rápido, então ele já saiu a léguas na frente da tartaruga e a tartaruga foi lá, passo a passo, devagar, mas com constância, ela foi progredindo no caminho. Quando chegou lá na frente, o coelho não viu nem rastro da tartaruga, olhou pelo retrovisor, viu que nem a tartaruga não aparecia em momento nenhum. E aí o que ele fez? Ele disse, eu cansei aqui um pouco, eu vou descansar. Nisso que o coelho descansou, ele dormiu demais e a tartaruga foi. Quando o coelho se alertou, a tartaruga já estava lá ganhando a corrida para a felicidade completa dos animais da floresta, que deu essa lição para o coelho. Então, antes você ir com passos lentos, com pequenas mudanças, às vezes o paciente diz assim, doutora, mas se eu fizer 10 minutos de exercício todo dia, será que funciona? Funciona, porque com pequenas mudanças que você consegue fazer, criando hábitos saudáveis com consistência, tá? Você é capaz de alcançar grandes resultados. Para que isso não ocorra, a gente não deve, né? Não deve deixar para amanhã, não deve deixar para depois. É muito importante que a gente possa, sim, executar as coisas hoje. Se der para você fazer hoje algo que você está esperando fazer há um mês, há um ano, às vezes a vida inteira, faça hoje por você, faça pelas pessoas que você ama, tá? Faça por uma sociedade, mas faça, não deixe para amanhã, porque isso gera esse sentimento de ficar parado. Tem umas 2 semanas que eu tô com uma lista aí, eu faço uma lista, né, dos meus afazeres aqui nas redes sociais, meus afazeres no consultório, tá? Então eu tenho uma lista aí profissional que eu procuro ir cortando, e essa lista ela deu uma crescida aí essas últimas 2 semanas. Quando eu vi que a lista estava muito grande, eu também me paralisei. Às vezes eu ficava uma tarde para poder eliminar ali ao menos 3 ou 4 itens da lista, mas eu ficava paralisada, ficava inventando outras coisas, e essa questão de celular, né?
Celular é um perigo nessa procrastinação, porque às vezes a pessoa senta para fazer uma coisa, aí vai olhar, tem um recado da família, aí vai olhar, tem um pedido que tem que fazer de exame de algum paciente, vai olhar as fotos, as coisas nas redes sociais, e quando vê, passou 1 hora, 2 daquelas 4 que você tinha para cumprir a sua função. Então, o meu esposo até fala que você desativar realmente as notificações, ele não tem mais nenhuma no celular, isso te ajuda a ser mais produtivo, te ajuda a você organizar melhor o seu tempo, tá? Para você, quando sentar para fazer uma tarefa, dedicar àquela tarefa, né? Quando você for fazer o exercício, dedicar ao seu exercício. Quando você for se alimentar, dedicar ao seu alimento, porque isso faz muita diferença na atenção que você dá ao hábito que você está executando e a esse fato de não ficar, né, se enrolando, porque o ser humano ele é profissional em se enrolar, então a gente gosta de sempre deixar para o dia seguinte ou então para o outro fazer a nossa missão, e isso é muito importante, você traçar essa meta, traçar a meta de fazer hoje, não deixar para amanhã, porque isso te ajuda demais na melhora da produtividade, te ajuda demais a você controlar melhor a sua glicose. As pessoas portadoras de diabetes que fazem uso, por exemplo, de várias medicações ao dia, que usam a insulina, que precisam medir a ponta de dedo, que tem a bomba de insulina, que tem o Libre. Então, assim, são muitas funções que tem que executar no dia, e quando você se organiza nessas funções, você consegue executá-las como um hábito, né? Você faz um checklist ali e você vai cumprindo passo a passo. Quando vê, daqui a pouco tá igual escovar o dente, tá igual você tomar banho, que sempre a gente tem uma rotina, né, que a gente executa sem sentir. Para quem dirige, por exemplo, a primeira vez que a gente vai dirigir, nossa, é um sufoco. A gente sua, nossa, a perna fica bamba. Você acha que nunca vai conseguir executar aquele monte de tarefa, olhar no retrovisor, passar a marcha, acelerar, frear, pisar na embreagem. Enfim, são muitas funções que você tem que executar, só que como você vai treinando, quando você treina, sempre que você treina, encaixa isso dentro da sua rotina, você consegue executar qualquer hábito de maneira mais automática, no caso um hábito do bem, e que não precisa estar todo o tempo trabalhando o seu cérebro, pensando naquele movimento, porque ele já se tornou automático dentro da sua rotina. Então, é muito importante que você estabeleça essa rotina, esse checklist do passo a passo dos seus hábitos, para que não gere essa fadiga mental de estar todo o tempo pensando no próximo movimento, na próxima ação que você vai fazer. A Alice comentou aqui, a gente ama se auto-sabotar. É isso mesmo, Alice. Eu acho que é isso que a gente está comentando aqui, que talvez a que mais influencia. A gente sabe que o fator externo, né, as coisas que acontecem, as palavras que as pessoas nos falam, a convivência com o meio, influencia demais nas nossas atitudes. Porém, o que mais influencia nos nossos comportamentos realmente é essa autossabotagem. Essas vozes que a gente escuta dentro da nossa mente é que influenciam nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, bom dia Flávia, que está entrando também. Então, assim, é muito importante que você trabalhe isso dentro de você, sem excesso de culpa, sem excesso de julgamentos, porque isso é um crescimento contínuo, tá? Não é um dia, 2, 1 ano que você vai fazer e vai estar 100%. Não, é passo a passo, como a gente falou, é tartaruguinha, dando um passinho de cada vez, mas com consistência, para que você consiga alcançar aí as suas metas, qualquer elas que sejam dentro do controle da glicose ou não, tá? Irlena, Alice é sua fã, sou mesmo. Obrigada, Alice, obrigada, um beijo grande, obrigada aí pela participação, tá? O segundo sabotador é o sabotador da resistência. O que é isso? Quando a gente acha que uma tarefa está muito difícil, a gente diz, não, isso aí é difícil demais, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, né? Então, você, antes mesmo de tentar executar o hábito, você muitas vezes já desistiu. Antes mesmo de passar naquela prova, você já disse que não vai dar certo, que não estudou o suficiente, que é difícil demais. Quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, de concurso, que a pessoa diz,
Ah, eu vou fazer, mas eu não estudei tanto, eu vou fazer, mas é muito difícil, a concorrência é muito alta. Me diga, qual a chance dessa pessoa se dar bem na prova em comparação, às vezes, com aquela que tá positiva, que acha que vai dar certo, que tem chance, né? A pessoa que se inscreveu tem chance. Quem não se inscreve não tem chance. Agora, quem tá lá para fazer a prova, esse tem mais chance. Obviamente, aquele que se preparou mais, tanto tecnicamente, né, estudando bastante, quanto psicologicamente, porque às vezes prova de concurso não é só o técnico, a gente sabe que o emocional influencia muito no resultado final. Às vezes a pessoa estuda muito, se prepara demais, mas tem essas vozinhas, tem esses pensamentos que não ajudam, né, no seu comportamento na hora de executar ali, de estar inteiro, né, de estar inteiro para poder fazer aquele hábito qual seja, né, no caso a prova. Então, eu trabalho muito com meus pacientes no consultório, metas, né? A gente estabelece sempre no final da consulta, eu procuro estabelecer metas para a próxima consulta, e normalmente metas comportamentais, tá? Quando é de emagrecimento, quando é de controle da glicose, a gente estabelece as metas técnicas em relação a isso, mas eu gosto de estabelecer muito metas comportamentais também. E a gente propõe metas que eu divido isso com o paciente para ver se ele acha que é fácil, né? Metas fáceis e metas que eu poderia chamar de difíceis, mas eu estou trocando essa palavra difícil por desafiadora. Então, uma meta desafiadora para que a pessoa consiga sair da sua zona de conforto e consiga, ao mesmo tempo, se sentir estimulada dentro do processo. Não achar que é algo difícil. Porque quando a gente acha que o negócio é difícil, né? Ah, é difícil, eu não consigo, não vai dar certo. Aí é que a gente trava de vez. Então tem essa resistência muitas vezes mental que te impede de evoluir, que te impede de passar para a próxima fase, de dar o próximo passo. Então, isso é muito comum a gente ver esse ciclo de realidade, por exemplo, em relação ao controle do diabetes. Existem duas situações que quando você enxerga a maneira como você enxerga o seu diabetes faz total diferença, obviamente, nos seus resultados. Se você, na situação 1, enxerga o diabetes como uma doença terrível, se você enxerga o diabetes como uma doença que te maltrata, um câncer na sua vida, que eu já ouvi isso várias vezes, se você se autodeprecia, se você se sente deprimido, você fica paralisado. Se você achar difícil fazer as mudanças, você fica paralisado e, consequentemente, qual será o resultado do seu controle? Dificilmente você terá um bom controle. Na maioria das vezes você tem um controle ruim, né? E que ao longo do tempo vem as complicações relacionadas. E, por outro lado, numa segunda situação, se você enxerga o seu diabetes como uma situação, uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de melhorar a sua saúde, uma oportunidade de você crescer como pessoa e mudar alguns hábitos, desacelerar, né? Desacelerar, ser mais gentil com você. Você consegue executar os pilares da boa saúde, você consegue começar um exercício, ajustar algumas coisas na sua alimentação, preservar seu sono, sabe? Beber mais água, gerenciar melhor esse estresse. E aí o seu resultado dentro do controle da glicose, certamente ele será melhor, tá? Então, olha a diferença da maneira como você aí que está me escutando, você acha que está na situação 1, aquele que enxerga o diabetes como uma coisa muito difícil de se controlar, ou você acha que está na situação 2, onde você enxerga uma oportunidade de melhorar a sua saúde? Cada pessoa muitas vezes está numa situação, e não necessariamente você está numa situação e permanece eternamente nela. Não, às vezes tem essa variação. Você às vezes está na situação 1, depois passa para 2, mas quanto menor o tempo, você fica de baixa, você se maltrata, você acha que não é capaz, né? Quanto menos tempo você ficar na situação 1, certamente você terá melhores resultados aí no controle da sua glicose.
Então, esse obstáculo, esse sabotador interno da resistência, da gente achar que não é capaz, que não é difícil, que as coisas são difíceis, a gente precisa realmente trabalhar e procurar uma motivação, procurar um propósito para que você se sinta mais, vamos dizer, mais feliz dentro do processo e valorizar os processos e valorizar o processo sem se preocupar tanto com o resultado final é algo que faz muita diferença nesses resultados. Recente eu recebi no consultório 2 casos que trabalham muito essa situação. Um caso, o paciente descobriu diabetes em janeiro desse ano, com um quadro de Covid, né? Provavelmente ele já tinha esse diabetes, porque quando ele internou, ele estava com glicose de 400. Ele ainda não tinha feito uso dos corticoides, a gente sabe que essa medicação também, que é usada no coronavírus, dificulta o controle da glicose, mas ele já internou, ele provavelmente já tinha a glicose alterada, e quando teve a coronavírus, que por si só a doença já é um processo inflamatório, junto com a inflamação que o diabetes causa, aí dá aí vamos dizer, uma tsunami de inflamação dentro do organismo. E ele descobriu em janeiro desse ano, ele disse: doutor, eu tinha uma vida muito desregrada. Eu estava pesando 20 quilos a mais do que eu estou hoje. Eu bebia demais, eu não fazia exercício, a minha alimentação era péssima. E aí, quando eu pulei essa fogueira, né? Eu pulei essa fogueira do diabetes compensado com o coronavírus, abriu-se uma porta para um mundo novo na minha vida, tá? Então, hoje, eu me sinto, né, muito mais feliz. E eu disse para ele: você é muito mais saudável do que antes. Você hoje, sendo portador do diabetes, com essas modificações que você fez na sua vida, você é sim muito mais saudável do que antes. Então veja a diferença de comportamento que ele teve, né? No início ele disse que foi difícil, claro, é difícil, né? Aquela escala negativa de emoções, onde você toma o choque do impacto da notícia, né? Até você nega, você se sente culpado, às vezes você se sente o único naquela situação. Então, quando você pega o choque depois, mas você passa por essa escala negativa e consegue entrar na escala positiva de mudança, de transformação, aí isso realmente muda, né? Vira a chave da sua qualidade de vida e da sua saúde. Tá? Então é muito importante que a gente traga, onde tem problema também tem solução. Então, a gente trazer a solução para os pequenos, grandes, médios problemas da nossa vida é muito importante. E para isso, você não precisa estar só, né? Você pode procurar ajuda, pedir ajuda da sua equipe que lhe acompanha profissional, pedir ajuda dos seus familiares, dos seus amigos, tá? Das pessoas, outras pessoas portadoras de diabetes também, com exemplos positivos, ajudam demais nesse processo de mudança, tá? Então, é muito importante a gente confiar na gente. Confie em você, confie que você é capaz sim, tá? A Evelyn, minha prima, tá dizendo: eu adoro metas, me sinto desafiada, muito bom. A Alice: eu na transição entre aceitar e ir em direção à situação 2, Alice. Isso aí, Alice, respeite, sabe? Uma coisa que é importante é você também respeitar o seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo nessa transição. Tá? Então, você está buscando, né? Você já está nesse processo evolutivo e tenha certeza que você vai alcançar aí passo a passo, tá? Passo a passo, melhorando um pouquinho a cada dia, você vai conseguir evoluir, tá? O Marcos está falando: não é fácil, mas sei que é possível. Isso aí, Marcos. Uma coisa é ser simples, né? Outra coisa é ser fácil. E quando a gente coloca essas palavras em ação, você vai abrindo o caminho, porque o caminho ele só aparece quando a gente começa a caminhar, né? Não adianta a gente querer. Eu li uma frase que eu guardei para mim, tá? E vou falar o resto da minha vida. O desejo, quando o desejo ele é amparado na fé, né? Na fé, nas ações, nada, exatamente nada é impossível. Então, isso que o Marcos falou é totalmente verdade, tá? Não é fácil, né? É desafiador, tá?
tá? É desafiador, mas é sim possível você melhorar aí o controle da sua glicose, você trazer o diabetes como uma oportunidade e, por que não, né, ter uma rotina tranquila com o diabetes também, tá? Outro sabotador importante, comparação. Você se comparar ao vizinho, a um colega, a um artista, né? A qualquer pessoa. Não se compare a ninguém, tá? Não se compare a ninguém. Se você tiver que se comparar, se compare a você mesmo. Como que você estava em situações passadas? Como que você está hoje? Como que você estava mês passado? Como que você está hoje? Quando a gente se compara, é injusto. A comparação, ela pode ser injusta tanto para quem está se comparando, né? Quanto para quem está sendo comparado. Eu recente atendi uma paciente também no consultório e ela foi para emagrecimento, essa paciente. E aí, quando eu me levantei, aí ela disse assim, ai doutor, eu queria ter um corpinho igual ao seu, não sei o que e tal. Aí eu disse, aí ela tinha me contado durante a nossa conversa, né, que ela cozinhava muito bem, sabe, que ela sabia fazer pratos, tanto pratos não saudáveis, mas pratos saudáveis também. E aí eu disse para ela, olha, não se compare a ninguém. Por quê? Porque é isso que eu tô falando, a comparação ela é injusta dependendo do referencial, né? Então, quando você está se comparando comigo, você está colocando um julgamento em cima de você que não ajuda você a evoluir no processo. Olha, se eu for me comparar a você na culinária, né? Quem que cozinha melhor? Você. Então, assim, dependendo do que você compara, tá? A situação ela se inverte. Então, não se compare, tá? Não se compare. Uma coisa que você pode fazer é modelar. Modelar é o quê? É você trazer exemplos positivos de outras pessoas que você admira, sim, tá? E que você possa fazer a sua maneira, não igual, né? Mas fazer a sua maneira as modificações, trazer aqueles exemplos, o exemplo ele sempre arrasta, né? A gente não escuta muitas vezes o que as pessoas falam, a gente escuta o que as pessoas fazem, tá? Então o exemplo ele é algo fundamental dentro da nossa vida, porque é o que a gente mais observa, é o que a gente mais, às vezes a gente fala com criança, fala, mas se a gente der o exemplo, por exemplo, de uma alimentação saudável em casa, se você come saudável, tá? Naturalmente, seus filhos, ou seu filho vai também seguir o seu exemplo. Se você dorme mais cedo, naturalmente a criança, ela segue o ritmo da casa. Aqui, eu sempre fui de dormir, eu já falei isso em outros momentos, eu sempre fui de dormir muito tarde, né? Desde criança, que eu escuto dizer que eu durmo tarde, que eu tenho dificuldade para dormir. E assim eu fui durante 37, quase 36, 37. Eu já perdi as contas de qual a idade que eu tenho. Acho que eu fiz 38. Ah, eu sou de 83, 38, né? Que eu fiz, foi? Nossa, 38. Perdi as contas, deu um branco agora da minha idade. Acontece depois que a gente passa dos 15. Mas eu tô querendo dizer, no final das contas, que eu passei a dormir melhor de um ano pra cá. Depois que eu mudei uma rotina minha, eu comecei a acordar mais cedo, criei uma rotina matinal própria, tá? E antes o que eu dormia, às vezes 1 hora da manhã, dormia às vezes 2 horas da manhã, perdia o sono de madrugada, tive incontáveis noites aí que eu acordava de madrugada, não conseguia voltar para dormir, às vezes me levantava, ia lá para a sacada, ficava olhando as luzes e ficava olhando os outros que estavam acordados também 1 hora da manhã. E depois que eu li um livro chamado O Milagre da Manhã, eu passei a praticar essa rotina matinal. E isso faz com que hoje a gente aqui, em vez da gente, eu, meu esposo e minhas crianças, a gente dormia 11 horas, às vezes 11h30, né? Deitar, né? Eles deitavam e dormiam. Eu não, ficava ainda acordada, às vezes escutando podcast. Então eu me sentia super produtiva à noite e de madrugada. Mas depois que eu passei a instaurar essa rotina matinal, hoje a gente 9h30, 10 horas no máximo, a gente já está aqui ou se recolhendo para dormir ou já dormindo. Então, assim, foi uma mudança muito grande que eu fiz na minha rotina. E passado esses 30 e poucos anos aí, que eu já não sei ao certo quanto,
30 e poucos anos, eu consegui dormir de noite. Dificilmente à noite eu acordo, então se eu acordo eu já durmo logo em seguida. E isso mudou realmente muito da qualidade do meu dia, da qualidade da minha saúde. Eu passei a ler livros nesse horário de manhã que eu acordo mais cedo, fazer meus exercícios rápidos, uma meditação, oração, agradecimento. Isso mudou muito o meu dia a dia. O nome desse livro, para quem tiver interesse, chama-se O Milagre da Manhã. Tá? E ele é uma leitura muito bacana, independente se você vai conseguir instalar essa rotina matinal, só a leitura dele já vale muito a pena, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o conteúdo que eu já me perdi. Eu já citei, né? O primeiro são 7 sabotadores que nós vamos falar aqui nessa live. A gente já falou sobre procrastinar, já falamos sobre resistência, acabamos de falar sobre comparação. Outro sabotador importante, o merecimento. O que é o sabotador do merecimento? O dia a dia da gente, ele é repleto de emoções. Sejam emoções positivas, sejam emoções negativas, tá? Então, você, quando tá feliz, às vezes diz, eu tô feliz, hoje tô feliz, aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, vou pedir uma pizza para comemorar. Ou então, eu tô triste, hoje aconteceu isso, não deu certo algo no meu trabalho, tô muito cansada, eu mereço, eu vou pedir um hambúrguer aqui para extravasar, né, como válvula de escape. Então, é muito importante a gente entender que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à nossa alimentação também e aos nossos sentimentos, né? Então, tanto o positivo quanto o negativo, ele te gera essa política, às vezes, do merecimento, que você precisa entender que isso é importante, sim, porque o prazer de comer ele também é saudável, mas até que ponto isso está sendo saudável para a sua rotina? Até que ponto realmente esse merecimento ele precisa ser diário ou então 3, 4 vezes por semana, tá? Quais são os gatilhos? Você observar quais são os gatilhos que te levam a executar esse hábito. A executar esse hábito é fundamental. O que é o gatilho? É aquilo que você está fazendo antes de executar, seja um hábito bom ou seja um hábito ruim. Principalmente quando a gente está executando hábitos ruins. A gente observar qual gatilho que está nos levando a fumar aquele cigarro, a tomar aquela cerveja fora de hora, tá? A se recriminar, né? A não fazer o exercício, a ficar parado ali sentado no sofá, a comer, a ter aquela compulsão alimentar, às vezes comer e não conseguir parar. O que você estava fazendo antes que te leva a isso? Por que é importante identificar? Porque a partir da identificação, você consegue, né? Você se conhecendo melhor, você consegue substituir esse gatilho por outro ou tirar esse gatilho da sua vida. Para você criar um novo hábito, é uma rosa muito delicada, uma flor que você precisa regar todo dia com calma, com paciência, com gentileza com você. Já um hábito ruim é um carvalho bem enraizado que para você, puxar esse carvalho de dentro de você também exige, né, que você seja paciente, que você seja consistente e que você execute essas metas desafiadoras, essas metas de comportamento para que você consiga passo a passo, tá? Passo a passo, sem excesso de julgamentos, sem autocrítica exagerada, mudar pequenas coisas, pequenos hábitos na sua vida. Um hábito muito difícil, às vezes, das pessoas conseguirem, né? Da gente conseguir, eu me incluo nisso também. O exercício, né? O exercício físico regular, ele é um pilar que facilita todos os demais. Então, é sempre um pilar que eu incentivo demais dentro do consultório, porque ele melhora sono, melhora intestino, melhora a função sexual, alivia a ansiedade, você come melhor quando está fazendo exercício. Se você faz exercício ao ar livre, às vezes um ambiente fechado, dependendo como for, você vê gente, você faz amizade, dependendo do horário você pega um sol, então é só coisa boa, tá? O hábito do exercício. Só que para a gente criar esse hábito, a gente precisa, né,
criar esse gatilho, ter esse gatilho inicial, executar esse hábito, mesmo que seja pouquinho, mas executar, tá? E ter uma recompensa também. Um exemplo, você que escolhe fazer a caminhada, por exemplo, eu aqui moro próximo à praia, eu colocar o meu tênis, então às vezes se for de manhã, eu já acordo, já calço meu tênis, já o gatilho do tênis ele ajuda, o gatilho da roupa da academia, o gatilho do maiô da natação, que eu também tinha na época que eu fazia natação. Então assim, esse gatilho, você ter o gatilho, você executar o seu hábito, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, tá? E aí você vai progredindo conforme o seu condicionamento e a sua necessidade e você ter uma recompensa. Por exemplo, quando eu vou à praia, inclusive eu tô 1 ano sem ir, eu tô fazendo exercícios em casa, mas eu já tô sentindo a necessidade de voltar a frequentar o calçadão, que eu fazia bicicleta. Na verdade, eu ia de bicicleta e era muito bom, eu ia escutando a música, pegando um ventinho no rosto, então faz muito bem o exercício ao ar livre. Aí eu sempre tomava uma aguinha de coco depois. Olha que coisa, ficava observando o mar, vendo a paisagem, vendo as pessoas passarem. Então, assim, olha que recompensa boa, que recompensa maravilhosa. Porque o exercício, ele não te traz a recompensa, muitas vezes, imediata, né? De você se sentir bem no dia que vai, assim, você que está começando, tá? Mas, com o passar do tempo, né? O dia que você não vai, você sente falta, porque o organismo, ele ganha essa injeção de hormônios positivos, né? Essa injeção de ânimo mesmo. Então, assim, para você executar um hábito, é muito importante esses 3 componentes. O gatilho, o hábito em si, você executar, e a recompensa, tá? E antes de tudo isso, né, você precisa ter o desejo de mudar, o desejo da transformação, tá? Então, essa questão do eu mereço, a gente precisa reavaliar toda vez que a gente disser, hoje eu mereço uma pizza, tá? Ok, se você pensa, né, se você às vezes bebe um copo de água, vai lá, bebe um copo de água, distrai com alguma outra coisa, às vezes essa sensação, esse pensamento do eu mereço, ele passa, porque às vezes nem era a fome, era a sede, tá? Então bebe um copo de água, aí pensa de novo, se você achar que realmente você, por exemplo, está com uma alimentação saudável, você pode e deve, às vezes, pedir uma pizza. E aí, quando você pede a pizza, não coma 3, 4 pedaços, como muitas vezes a gente já está habituado. Come um, devagar, mastigando, e se precisar, come um segundo. Mas fica por ali, mastiga bem, aproveita o alimento, tem essa atenção à alimentação, porque certamente você comerá menos também, tá? Que o gatilho da saciedade, ele ativa mais cedo. Deixa eu ver aqui que eu já falei demais, me empolguei e esqueci aqui dos comentários. Qual autor do Milagre da Manhã? Esse aí é o Hal Elrod, né? É um nome diferente, mas é esse o autor do Milagre. Olha o Ederson, meu irmão, que mudou aí a vida dele. Parabéns, viu, meu irmão? O exercício é vida. É isso aí. O exercício físico, ele realmente é um pilar fundamental na vida de todos nós. E sabe aonde que o exercício ele tem maior benefício? Você sabe? Em te tirar do sedentarismo. Você que está parado, que está sem fazer nada, você sair desse estágio do sedentarismo e fazer qualquer coisa é onde o exercício ele tem o maior benefício, tá? Então, não seja crítico demais, não queira estar parado e começar um crossfit, e começar uma corrida, e começar uma caminhada de 1 hora. Não, vá devagar, vá no seu tempo, ganhe o seu condicionamento, melhore a sua musculatura, e aí você vai otimizando conforme o processo. Tá? Você que está parado, por exemplo, você escolher qualquer exercício físico que você faça 10 minutos, 15, 20 minutos, tá? 3 vezes, 4 vezes por semana para começar, já é maravilhoso. E outra coisa, quando a gente fala em exercício físico, muitas vezes aquele exercício que você se programa, né? Veste uma roupa, calça um tênis, tira um tempo para se dedicar a ele. Mas quando a gente fala em atividades físicas,
que é você ir de escada em vez de elevador, você ir andando a algum estabelecimento próximo da sua casa do que ir de carro, você se levantar para beber água em vez de pedir, você se levantar para trocar o canal da televisão. Quanto menos tempo você ficar parado, ou tempo de tela também, celular, computador e televisão, melhor, tá? Porque você já vai estar gastando calorias. Só o fato de você não estar sentado, estar em pé, se eu estivesse fazendo essa nossa live aqui em pé, eu já estaria gastando bem mais calorias do que sentada como eu estou. Então, tanto o exercício físico programado, ele é ótimo, tá? Ele funciona, quanto essas atividades físicas não programadas, que você executa no seu dia a dia, também ajudam, né? Nessa queima de calorias, nessa melhora do bem-estar no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Outro sabotador. Nós já falamos da procrastinação, da resistência, da comparação, do merecimento. E agora nós vamos falar do quinto, da crítica, né? A crítica exagerada. Que quando, tanto a autocrítica, você se autocriticar, quanto você escutar as críticas que vêm de fora, tá? Ah, você é diabético, né? Você não pode comer isso. Não coma isso porque você é diabético. E aí você pensa, dane-se, né? Você fala, dane-se, eu vou comer mesmo e acabou, né? Porque às vezes você tanto se tem essa crítica para com você, quanto você escuta essas críticas e você não absorve isso de maneira positiva. A gente absorve isso de maneira ruim. Muitas vezes a gente não gosta de ser criticado, né? A gente não gosta de ser chamado a atenção. E por isso a gente tende a ir para o caminho que é mais destrutivo para nós também. Então, é muito importante a gente saber filtrar, tá? Saber filtrar as nossas próprias críticas e as críticas que a gente ouve também das pessoas mais próximas a nós. Às vezes não é gente distante, não, é gente que ama a gente, mas é importante a gente saber filtrar e saber também entender quando que aquilo é construtivo, quando que aquilo é dito, às vezes até de maneira dura, mas é dito para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente saia de alguma maneira da nossa zona de conforto. Eu acho que o mais difícil da crítica é a gente ter esse discernimento, né? De quando que é uma crítica que te joga para frente, que te incentiva, né? Que te faz uma pessoa melhor, e quando é uma crítica ao avesso, uma crítica que te serve como âncora, né? Que te puxa para baixo, que não te valoriza e que você se sente triste, se sente culpado e muitas vezes o paralisa dentro do processo. Então, saber diferenciar esses dois tipos de crítica é realmente um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, né? A gente está falando aqui do exercício físico, mas esse exercício mental talvez seja o mais valioso de todos, tá? O Marcos aqui, Marcos, terei que ir, gostei muito das dicas e conselhos, deixa a live salva. Ô Marcos, bom dia, pode ir sim, tá? Vai ficar salva aqui a live, todas as lives a gente deixa salva, eu não sei até quando, tá? Que vão ficar salvas, mas depois você pode voltar aí e ver também, tá bom? Vamos aqui ao sexto sabotador interno. O que é isso? Radicalismo. Você ser radical, você ser 880. Ah, não, ou eu tô de dieta, né? Ou eu não tô. Ou eu chuto o balde. Muitas vezes essa sensação, por exemplo, de dieta que a pessoa portadora de diabetes tem, não, eu faço a dieta, é dieta para diabético, né? Como se isso existisse, tá? Essa sensação do 8 ou do 80 gera essa polaridade, esse radicalismo que não ajuda no quê? No ponto de equilíbrio, não ajuda você ser gentil com você, não ajuda você, sim, procurar ter hábitos melhores, mas também se permitir situações prazerosas que muitas vezes não são saudáveis, mas que você gosta, que aquilo lhe faz bem emocionalmente, tá? Então, evite ao máximo esse radicalismo, evite com que você, às vezes, diga um não quando você quer dizer sim, e às vezes diga um sim quando você quer dizer não, porque isso é fundamental para que a gente escolha os melhores caminhos, a gente saia da manada, né? Muitas vezes a manada está indo tudo para o mesmo lado, né? As pessoas achando, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui do diabetes, né?
As pessoas achando o diabetes uma doença terrível, um câncer, eu nunca vou saber, eu nunca vou me acostumar com o diabetes, eu nunca vou saber lidar com a doença. Se você está escutando esse lado aqui, né? Se você está sendo radical nesse pensamento, você não vai conseguir sair da manada. Quando a gente sai da manada, quando a gente abre essa porta de um novo mundo, quando a gente sai da caixinha, né? Sai daquela caixinha engessada, você consegue trabalhar outros tipos de pensamentos, outros tipos de atitudes em relação ao controle do diabetes. Por que não? Por que não você ter uma vida, uma rotina tranquila com o diabetes? Por que não você trazer dessa condição, desse câncer, para muitos que a gente escuta falar, uma oportunidade de melhora? Tem pessoas que às vezes descobrem um câncer mesmo, um tumor, né? Um tumor maligno, e mudam a vida de maneira positiva, tá? Aquilo cai para a pessoa como uma transformação, como um sinal, como algo que você poderia melhorar dentro do seu contexto. Por que não você fazer isso? Por que não você ser gentil com você? Por que não você viver os seus momentos felizes diariamente? Mesmo que você tenha que aplicar insulina, mesmo que você precise medir a sua glicose várias vezes ao dia, mesmo que você precise tomar os medicamentos que você precisa tomar no controle da glicose, tá? Então, mesmo que você precise fazer o exercício, mesmo que você precise ter uma alimentação melhor, tá? Então, traga dessa situação a oportunidade de melhorar, né? E procure ajuda. Não fique sozinho, não fique se maltratando, não fique parado num sentimento ruim que não te faz evoluir, tá certo? Procure ajuda. Você procurar ajuda não é demérito nenhum, muito pelo contrário, te incentiva a sair da zona de conforto, te incentiva a ser uma pessoa melhor, te incentiva a você se conhecer, a você ter esse autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele ajuda demais a gente executar habilidades e atitudes. Para você ter um sucesso dentro do controle da sua glicose, você precisa executar ter habilidades e atitudes necessárias para isso. O conhecimento, ele é valiosíssimo, tá? O conhecimento, ele é muito valioso. Porém, se a gente não executa esse conhecimento, se a gente não tem atitudes positivas em cima desse conhecimento, infelizmente não serve de nada. Aí cria aquela terminologia que está se usando recente de obesidade mental. Né? Às vezes você só lê, só absorve, tá tudo ali na sua mente, né? A mente está lotada de conhecimento. Mas se você não os pratica, né, acaba que não tem muita serventia dentro do seu contexto. Ali está falando, o problema é que a caixa está com um cadeado muito forte, difícil demais abrir essa caixa. Alice, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Não traga essa situação somente para você. Divida seus sentimentos, divida as suas angústias, tá? Divida essa vida de oportunidades que você tem, tá? Então, a vida, ela precisa ser vivida todos os dias, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã na nossa vida, a gente não sabe aonde que a gente vai estar amanhã, né? Então, é muito comum a gente estar ali, ó, no passado ou no presente. A cabeça da gente, a nossa mente, ela fica como se fosse um pêndulo. Quando tem excesso de passado, tá? Normalmente isso causa tristeza, causa em alguns casos até depressão. Quando tem excesso de futuro, dá ansiedade, dá transtornos, às vezes psiquiátricos, tá? E o que ocorre? Você não consegue viver o hoje, você não consegue viver o seu presente, você não consegue enxergar, né? Enxergar as oportunidades que Deus, que a vida, que a força superior, não sei, independente disso, coloca dentro para você como um desafio, como o Marcos falou anteriormente aí. Não é fácil, mas é possível. É possível sim você abrir a chave desse cadeado aí, você abrir a chave da sua vida, abrir a chave do seu coração, abrir a chave da sua mente, tá? E trazer sim coisas positivas, coisas que te façam crescer
dentro do seu contexto, obviamente respeitando as suas condições, respeitando as suas limitações, a gente trabalhar essa saúde mental e essa saúde espiritual funciona demais do ponto de vista físico, porque mente e corpo estão intimamente ligados. E não se sinta só, não, você não está só e você não precisa estar só. Procure ajuda para isso. Procure ajuda de pessoas que te incentivam, de pessoas que te joguem para frente, de pessoas que te façam bem, tá? Cultive bons relacionamentos, conecte-se com a natureza, tá? Procure se conhecer. O nosso corpo, ele fala muita coisa, né? O nosso corpo, ele tá sempre falando coisas pra gente e a gente na correria do dia a dia não ouve, não consegue perceber, né? Não consegue perceber. Mas tenha certeza que você vai sim conseguir, né? Conseguir essa evolução, conseguir esse progresso aí, tá bom? E conte conosco para isso. Bom dia, doutora Irlena. Obrigada pelas dicas, a Silvânia está dizendo. Vamos ver, não sei se eu passei algum comentário, acho que não. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom dia, Kênia. Tudo bom? Bom dia. Então vamos ao 7º e último, né, sabotador, que é o sabotador do afeto. Uai, mas o afeto não deveria ser bom? Depende, né? Se for aquele afeto, né, em relação ao alimento, que às vezes você come um alimento porque é a comida da avó e você vai lá e exagera, ou então alguém tá te oferecendo, né, às vezes você tá num ambiente, a pessoa vai, mas come mais um pouquinho, vamos lá e tudo, porque alguém especial fez e você vai e não usa a moderação, né? Ou vai no 8 ou vai no 80, não precisa ser assim, tá? Então, essa questão do sabotador interno, do afeto, de você comer porque você lembra da sua infância, você vai lá e chuta o balde, né? Exagera, come, depois às vezes fica até se sentindo mal, tá? Isso é uma coisa que você precisa trabalhar dentro de um equilíbrio. Obviamente, comida de infância ajuda demais. Esses dias o meu esposo ganhou um requeijão. Era um requeijão, ele ganhou lá na universidade, uma pessoa que faz o requeijão da roça. E ele trouxe esse requeijão e ele estava assim durinho, como se fosse um formato de um queijo. Quando eu parti o requeijão e provei, eu disse, nossa senhora, amor, esse requeijão tá com gosto do queijo Pedra Verde. Era o queijo que o meu avô e a minha avó faziam lá em Peixe-Boi, no interior do Pará, no sítio que eles têm, né? Até hoje, ainda não são mais vivos, infelizmente, mas assim, quando eu provei aquele requeijão, era o gosto do queijo do meu avô, que tinha esse gosto especial, né? Então me relembrou imediatamente a minha infância. E aí eu fui comendo bem devagarzinho aquele queijo, fechei os olhos assim para me lembrar. Eu me lembrei sempre, né? A gente nunca esquece que a minha avó, quando fazia esse queijo, eles faziam para vender também o queijo, né? Não era para consumo. Tinha um, deixava, sempre ficava um lá para consumo próprio, mas era mais para vender. E aí a minha avó, quando ela que fazia, né, a mistura e tudo, ela sempre deixava a raspa do queijo pra gente. E eram muitos netos, né? Eram muitos netos. Eu tenho 14 primos por parte de mãe. E aí a minha avó sempre deixava uma quantidade, que às vezes era um queijo inteiro, ou às vezes até mais que um, porque era muita criança para comer. E meu avô dizia assim, Esmeralda, você tá deixando mais queijo para esses meninos comer do que pra gente vender e tudo. E ficava aquela briga, a gente cortava o queijo, às vezes botava farinha, botava açúcar. Nossa, então assim, um gosto de infância, né? O afeto. Aquele gosto de infância que quando eu comi esse queijo eu me lembrei imediatamente. Então assim, aí você tende a querer comer mais, né? Você tende a exagerar. Mas nessa hora você usar a atenção plena ao alimento, você comer devagar, você primeiro enxergar, né? Olhar para a comida, tá? Isso faz muita diferença. Você usar os sentidos na hora que você vai comer qualquer refeição. Tá? E se for uma refeição afetuosa, uma refeição de alguém especial, melhor ainda, tá? Mas no dia a dia, se a gente puder executar isso aí em todas as refeições, é muito bom. Então, você enxergar a sua comida, olhar, né? Olhar para o que você está comendo, porque muitas vezes a correria é tão grande que a gente nem vê o que está comendo. Você sentir o cheiro da comida, você mastigar,
sabe? Você mastigar, colocar para um lado, para o outro, sabe? Sentir os temperos, a textura do alimento. Isso faz muita diferença no processo de saciedade. Você se sente mais saciado antes, na absorção dos nutrientes depois também, tá? E faz com que você não exagere, que você não coma mais do que deveria de forma automática, né? É um cuidado, é um carinho que você tem em relação à alimentação também, tá? Então, olha só, terminamos hoje então o nosso conteúdo. Nós falamos sobre os 7 sabotadores, sobre 7, né? Não necessariamente os 7, mas 7 sabotadores internos que te prejudicam no controle do diabetes. Dentre eles, nós tivemos o quê? Procrastinação, resistência, comparação, merecimento, crítica, radicalismo e afeto, tá? Então, espero que tenha sido um conteúdo de valor para você que está aí nos acompanhando até agora, que acordou cedinho, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem a nossa live. Avise para amigos, para familiares, sejam propagadores desse conhecimento do bem também. Divulgue essa live, compartilhe essa live com outras pessoas que vocês acham que possa ajudar, tá? Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu sempre aprendo junto com vocês também, tá? E essa é uma via de mão dupla, tá certo? Não só eu só que estou ensinando, estou aprendendo junto também. E quando a gente tem o conhecimento e que a gente divide esse conhecimento, a gente aprende mais, né? A gente aprende mais vezes, a gente tá compartilhando aí a gente compartilhar a informação é algo valiosíssimo para nós que estamos aprendendo, né? Uma vez eu escutei de uma pessoa dizer, não, quando eu ensino é um ato de egoísmo. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu estou ensinando porque eu estou aprendendo. Eu estou ensinando para eu fixar melhor o meu conhecimento. Então, quando você ensina, você aprende mais, né? Você fixa mais o seu conhecimento e você ajuda. Você ajuda outras pessoas também. Olha, minha mãe ficou na live hoje. Ô, mamãe, um beijo grande. Beijo, saudade, te amo, mãe. Um beijo grande, viu? Eduardo, gratidão. Obrigada a todos que participaram aí de mais uma live da Quinta do Diabetes, tá? Quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, às 7h07 da manhã. Um beijo no coração de todos, ótimo final de semana aí, beijão, tchau, tchau.